Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 5 de outubro, do Opinião Litoral. Participam analisando as notícias com você, é o dia da nossa bancada feminina, a Camila Amorim, advogada, e a Renata Reis, também advogada, procuradora-geral do município de Santos. A gente vai começar comentando um crime que chocou o país todo, tem repercussão internacional, o crime que vitimou 4 médicos paulistas, 4 médicos de São Paulo que estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso e foram executados. Um deles sobreviveu à execução por criminosos num quiosque na Barra da Tijuca, bem em frente ao hotel onde eles estavam, o Hotel Windsor. O crime aconteceu na madrugada de hoje. Um dos médicos é irmão de uma deputada federal do PSOL, a Sâmia Bonfim, cunhado, portanto, do marido dela, que também é deputado federal, Glauco Braga, e não se sabe se o crime tem conotações políticas. O que se sabe só até agora, Renata, é que o país inteiro está chocado e que foi uma execução. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Camila. Eu li essa notícia hoje pela manhã. Fiquei assustada, acredito que como todos nós, porque aparentemente não existe nenhum indício de que tenha sido um latrocínio ou algo parecido. Então, tudo está indicando que seja realmente uma execução. Agora, por quais motivos, não se sabe ainda. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a atuação da Polícia Federal, né, no caso, por conta da ligação dele com o vínculo familiar que ele tem com a deputada federal, o que pode, em tese, dar indícios de que poderia ter alguma conotação política, mas é muito prematuro ainda para se saber disso. Então, a gente vai depender aí de toda uma inteligência policial, investigação e tentar demonstrar minimamente aí o que aconteceu e quais seriam as razões pelas quais essas pessoas teriam sido assassinadas de forma generalizada, né, da forma como eles foram. De uma brutalidade assim, muito forte, né, muito grande. Camila de cabelo novo, boa tarde. Boa tarde, de cabelo novo. É bom de vez em quando mudar o visual. Esse crime eu acho que chocou todo mundo hoje, né, a hora que soubemos. Tem até uma foto que os 4 tiraram no quiosque poucos minutos antes dessa execução. Particularmente, eu não acho que tenha cunho político, não. Eu acredito, achômetro meu, que foi uma morte por engano, que eles podem ter sido confundidos com outras pessoas e terem sido executados erroneamente. Porque, embora seja cunhado, seja irmão de deputada, de deputado, eu não vejo esse porquê. Eu fui olhar, recentemente não tem nada polêmico desses deputados, não tem nenhuma proposta, nada que eles possam ter mexido com o crime organizado. Então, eu acredito que foi uma coisa errônea, sim, por conta de estarem no lugar errado, na hora errada. Sabe ainda, a Camila tem um palpite de que tenha sido uma execução por engano. Existe uma suspeita, um indício de que possa ter sido político, mas na verdade tudo é especulação, ninguém pode afirmar nada em relação a isso. Em Santos, um morador desesperado, provavelmente com a quantidade de buracos no sistema viário e também nas calçadas, decidiu agir por conta própria. É o André Salgueiro. Ele aprendeu uma técnica de usar o asfalto, compra um pacote de asfalto, ele diz que custa R$38. Eu conheço, inclusive, pessoalmente, o André Salgueiro, e eu já passei por esse tipo de dissabor com buraco. Na Avenida Perimetral, eu passei com o meu carro num buraco e furou o radiador, fundiu o motor do carro. Eu não percebi que furou o radiador. E uma vez também correndo no Canal 3, eu pisei num buraco, caí e tive uma lesão, uma fratura no ombro.
O André foi com uma bicicleta, ele teve uma fratura também, uma lesão, e ele passou a tampar buracos. Ele diz que tampa buracos, não tapa, porque quem tem que tapar é quem vem com a solução definitiva. Mas ele chama atenção para o problema. E o problema, a gente está falando da ação dele em Santos, mas o problema é em Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, Mongaguá, em todas as cidades da Baixada, e acho que do Brasil tem esse problema, né, Renata? Sim, eu tinha visto esse vídeo dele, curiosamente ele tinha aparecido para mim, por algum motivo, na rede social. Acho válido do ponto de vista, como você falou, de chamar a atenção do poder público e da sociedade para o problema que é recorrente, a gente sabe que ele existe. Mas não é o meio correto de se agir, né? Você deve chamar a atenção para o desenvolvimento das políticas públicas e das medidas administrativas por parte da prefeitura, no caso, por meio dos meios, até sendo um pouco redundante na fala, dos meios previstos para tanto. O Código Tributário do município tem um artigo, o Código de Trânsito Brasileiro tem um artigo que diz que nenhuma obra ou serviço pode ser realizado em vias públicas quando ela atrapalha a livre circulação das pessoas e dos veículos, a menos que tenha uma autorização, uma licença para isso. Então, a princípio, nós já temos aí uma conduta irregular desse munícipe que não poderia estar assim atuando sem uma licença para tanto. Além disso, em que pese a boa vontade dele, existe toda uma técnica especializada dos órgãos técnicos do poder público para fazer a reconstrução, a repavimentação e a recolocação, né, do asfalto da forma necessária. Então eu vejo aí, embora louvável a intenção do munícipe, que chamou atenção para o problema, isso era o principal, a gente precisa olhar isso da forma jurídica, da forma legal, e ele está exorbitando dos poderes, né, do cidadão aí no caso. A gente sabe que os buracos, eles são um problema recorrente, tem toda uma questão relativa aos serviços públicos, desde Sabesp, CPFL, uma série de competências que nem sempre são da prefeitura diretamente, você tem que acionar o órgão competente para fazer a recolocação do asfalto quando deu causa. Há um dinamismo por conta de chuvas, enchentes, etc., que também, às vezes, dificulta esse trabalho imediato do poder público. A gente tem que cobrar, sim, que o poder público haja melhor, mais rápido e não permita que isso se mantenha por muito tempo, mas não da forma como o município está fazendo, na minha opinião. Eu lembro de um caso de uma motorista gestante que perdeu um bebê em um buraco na Avenida Beira-Mar, em Cubatão, um buraco da concessionária Sabesp. Também um buraco provocado por vazamento da Sabesp na Rua Goiás, em Santos. Teve um acidente em que o motoqueiro caiu no buraco, voou, se machucou, foi hospitalizado, né? Então, tem uma foto de um automóvel na Avenida Conselheiro Nebias que ficou metade dentro de uma cratera que se abriu embaixo dele. Então, é um problema que as cidades têm, né? O André Salgueiro agiu por conta própria, desenvolveu uma técnica, mas realmente a Renata tem razão. Precisa ter interrupção do trânsito, precisa ter o aviso que vai ter interrupção do trânsito. É meio que uma justiça aí, não é uma justiça, é uma reparação, mas fica parecido com uma justiça com as próprias mãos, não é, Camila? Paulo, eu entendo a parte da legalidade que a Renata falou, concordo com tudo, afinal eu sou uma advogada, não tenho como eu falar contra a lei, porque está ali, é isso, mas ao mesmo tempo eu entendo o lado dele como cidadão. Eu acho que todos nós estamos cansados de avisar sobre buraco, de reclamar sobre buraco, de ter pneu estourado, de ter até acidente pessoal por conta disso. E avisa CT,
avisa a prefeitura, avisa e nada é feito. E quando é feito com um asfalto horroroso que dali 2 semanas tá ruim de novo. Então eu encaro o ato do André, além de um ato para chamar a atenção, mas também um ato de desespero, porque provavelmente ele já passou por várias situações que levaram ele a chegar nessa explosão de sentimento que fez com que ele desenvolvesse alguma coisa para tentar amenizar um problema que os órgãos públicos que deveriam fazer alguma coisa não fazem. Então, assim, eu gostei do ato do André, eu acho que é uma forma de ver se alguém toma uma atitude, porque o buraco hoje, não só na Baixada, mas em qualquer lugar, está um horror. A prefeitura ou concessionária, enfim, não tomam atitudes, a gente sabe disso. Tá? Assim, parece que é melhor o munícipe tomar atitude do que aguardar uma atitude dos órgãos corretos. Ok, ele está na ilegalidade? Está. Mas nesse caso, eu acho que é necessidade. É aquela coisa que a gente encaixa no Código Penal, na legislação, como estado de necessidade. Então, ele está em estado de necessidade, assim como todos nós. Então, eu gosto do que ele está fazendo, está chamando a atenção, sim, embora a legislação não seja essa, mas, infelizmente, o poder público que deveria fazer esse serviço não faz. Ele está em estado de necessidade, assim como todos nós. E, André, se eu puder te pedir uma coisa, dá uma ajudadinha naquele asfalto da prova da tribuna, que sai lá do centro e vai até a praia, porque a prefeitura também nunca tomou atitude em relação a isso. E eu já vi muito corredor se machucar feio lá. Agora, Renata, eu lembro de você tem razão quanto à legalidade, pode até provocar um acidente, porque precisa interromper o trânsito, precisa avisar e tal. Agora, eu lembro de uma ocasião, num programa de televisão também, em que eu cobrei do ex-prefeito Beto Mansur. Eu falei assim, a prefeitura cobra do morador que cuide da calçada em frente à casa dele, ou do condomínio, em frente ao condomínio, do síndico. Mas que autoridade moral tem se não cuida a situação, a calçada da praça, a calçada do canal, a calçada da Avenida da Praia está igual, né? E ele não soube responder, né? O ex-prefeito Beto Mansur. Eu não concordo muito, não. Eu acho que a gente cuida, só eu falando como prefeitura, há prefeituras e prefeituras, há prefeitos e prefeitos. Cada um tem as suas prioridades e a sua forma própria de governar e enxergar a cidade. Eu acho que Santos é uma cidade que tem uma zeladoria, principalmente nesse mandato agora, há todo um esforço desse governo, inclusive por conta de todos os investimentos que foram feitos no governo anterior, do Paulo Alexandre, de investimentos em escolas, unidades de saúde, hospitais. Hoje existe uma preocupação muito grande da prefeitura com o que a gente chama de zeladoria. A zeladoria é realmente cuidar da cidade, mas o dinamismo, quem está lá dentro, eu sei que para o munícipe, eu sou munícipe e estou lá dentro também, eu sei que para o munícipe é muito complicado você olhar aquilo e não ver solução. Denuncie, use os meios legais para tanto, para isso existe a ouvidoria do município, vá atrás dos seus direitos, procure alguém conhecer. Eu não trabalho na Secretaria de Serviços Públicos, mas eu estou cansada de chegar desde o salão do cabeleireiro ou numa loja que eu vou, alguém sempre que me conhece, Renata, tá com problema em tal lugar. A gente avisa a prefeitura, avisa o órgão competente, a secretaria vai lá e providencia. Eu sempre recebo com muita rapidez a resposta de, olha, Renata, obrigado, a prefeitura veio aqui. É que realmente a cidade tem um dinamismo muito grande, são muitos lugares para se fiscalizar, tem toda a questão climática que também influencia nisso, o excesso, o tráfego em algumas regiões, mas eu acho que a Prefeitura de Santos, particularmente falando, atua
com bastante correção nessa questão da zeladoria. Eu concordo que existe uma zeladoria bem acima do razoável, bem acima do patamar médio em Santos, e já existia, inclusive, com o Beto Mansur, mas que é gostoso cobrar, né? Que autoridade moral você tem de cobrar o buraco na frente da casa, se na Avenida da Praia tem buraco também. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira já é o dia da nossa bancada feminina, Renata Reis, Camila Amorim. Renata, uma notícia que a gente comentou bastante aqui no Opinião Litoral há 2 meses ou 3 meses, foi aquela da agressão, dos xingamentos à família do ministro Alexandre de Moraes e a ele mesmo no aeroporto italiano, no aeroporto de Roma. As imagens locais chegaram pela Interpol para a Polícia Brasileira, para a Polícia Federal. Agora, o comunicado da Polícia Federal e a decisão do Supremo me parecem estranhos. A Polícia Federal diz que parece confirmar que houve agressão. E o ministro Dias Toffoli colocou as imagens em sigilo de justiça para preservar a privacidade. Eu realmente não sei que privacidade existe. Não consigo entender, num caso que foi tão comentado nas redes sociais e nos meios de comunicação, e essa decisão é questionada pela defesa dos empresários que são acusados de agressão e é também contra a transparência, não é, Renata? Me parece, no mínimo, estranho, questionável esse procedimento, mas para mim tem uma questão de fundo aí que vai muito além disso, que é a conotação que está sendo dada a esse ato tomado contra, aí, no caso, o filho do ministro. A gente precisa saber diferenciar, né, o ato contra o agente público, a honra do agente público, seus familiares, ou seja lá quem for, do ato contra o Estado Democrático de Direito. E aí é que eu acho, embora eu apoie muitas medidas do Supremo Tribunal Federal em relação a esses atos atentatórios à democracia, o Estado Democrático de Direito, nesse caso específico eu tenho dúvidas disso, né? Isso precisa ser olhado, se até que ponto, você não estou dizendo que as pessoas podem ofender as autoridades, eu nem acho isso educado e acho que a gente tem que ter respeito às instituições, respeito às autoridades públicas, mas a gente precisa diferenciar aí para não dar um alargamento a algumas situações, como está acontecendo no nosso país, que as situações estão sendo tratadas de forma superlativa, na minha opinião, em algumas situações, e você acaba banalizando as decisões que deveriam realmente ter um maior rigor. Então, aqueles casos, fica difícil, a gente já não sabe quando que o Supremo está indo bem, quando que o Congresso está indo bem, porque todo mundo superlativa demais os seus poderes. É essa sensação que tem para legitimar os próprios atos, o Supremo acaba superlativando em algumas situações esses poderes. E eu acho que aí, no caso, é mais um exemplo de que isso está acontecendo. Você concorda, Camila? Camila, caiu a conexão. Daqui a pouquinho a gente refaz a conexão com a Camila Amorim. Depois de 2 anos, a Polícia de Minas Gerais apontou a responsabilidade na queda do avião, o acidente em que morreu a cantora Marília Mendonça, responsabilidade dos pilotos. Também tem alguma coisa estranha aí. O acidente é de novembro de 2021, 2 anos de investigação, não é muito tempo, Renata? Eu já não sei mais, viu, Paulo? Porque a gente tem às vezes a gente fala sobre demora do judiciário, a gente fala demora da polícia, agora também no caso aí a demora da perícia para concluir. Eu acredito que seja um trabalho muito difícil de ser feito. Eu admiro muito quem atua nessa área. Então, neste caso específico, talvez 2 anos não seja tanto tempo assim para você identificar
as causas de um acidente de uma aeronave. Então, eu estou querendo acreditar no trabalho da perícia, que tenha sido minucioso para poder ter uma conclusão dessa, que no caso é uma conclusão com um peso muito grande, né? Você colocar, atribuir, né, no caso, a culpa do acidente aos pilotos, você precisa ter tido um trabalho minucioso e bastante conclusivo a esse respeito para divulgar isso. Camila, a minuciosidade da investigação é inquestionável. Agora, a demora também, não é, Camila? Paulo, eu acho que a demora é em virtude do trabalho em si. Se a gente pensar numa aeronave, quantas peças tem ali, quantas peças têm que ser analisadas, se está funcionando, se não está, quantos testes precisam ser realizados antes de ser dito alguma coisa, se é culpa disso ou daquilo. Então, eu não achei esse tempo longo, não. Eu achei esse tempo razoável para poder ter uma conclusão o mais precisa possível. O que está acontecendo agora é que está tendo uma revolta das famílias, né, dos pilotos, dizendo que está errado, que não foi erro humano, e sim que teve algum outro tipo de erro. Salvo engano, a Renata confirma isso melhor do que eu, ainda cabe recurso, e aí, quem sabe, ainda não vai ser pedida uma nova perícia para se verificar tudo o que aconteceu. Todo mundo lembra daquele avião da TAM, que estava saindo de São Paulo com destino a Paris, que caiu no oceano, e também demorou para achar a causa. Salvo engano, até hoje a gente não tem o porquê, ou se a memória não está muito ruim, foi a questão da aeronave. Então, assim, demora para investigar mesmo. São muitos detalhezinhos que precisam ser esclarecidos. Esse acidente da TAM, ele foi esclarecido depois de muito tempo também, a investigação. Realmente, tanto a Renata como a Camila têm razão, embora 2 anos seja um prazo muito longo, a investigação das causas de um acidente de aviação é muito rigorosa, muito minuciosa e acaba sendo demorada. Renata, a prefeita em exercício, Renata também, né, sua xará, Renata Bravo, ela sancionou uma lei do vereador Fabrício Cardoso, né, que proíbe piercing e tatuagem em animais em Santos. Eu não sei, eu gostaria de consultar você. Uma legislação desse tipo é atribuição do município? Eu sei que é uma situação complicada para você em função do seu cargo, mas é que cria-se uma situação curiosa. Eu não gosto de piercing nem de tatuagem, embora os meus filhos, a minha filha tenha usado piercing, meu filho tenha alguma tatuagem, minha filha também. Em animais eu nunca pensei em colocar, mas vamos, a pessoa de Santos que quer fazer uma tatuagem ou um piercing no animal, aqui em Santos não pode, mas se eu atravessar a divisa com São Vicente, pode. Se eu pegar a balsa, no dia que a balsa estiver funcionando bem, e for até em Guarujá pode. Cubatão, vai pela Anchieta, se conseguir vencer o congestionamento, faz o piercing lá. Fica uma situação curiosa, o Senado aprovou, uma comissão do Senado aprovou uma lei nesse sentido também, mas ainda não está em vigor. É atribuição do município? Eu sei que a sua situação é complicada para comentar isso, porque a prefeita sancionou, não é a prefeita em exercício. Olha, Paulo, a gente tem, em relação às competências legislativas da nossa Constituição Federal, situações difíceis de muitas vezes você dar a interpretação correta e há casos que cabe mais de uma interpretação. Nós temos as competências legislativas da União bem estabelecidas expressamente na Constituição Federal. Então, aquilo que é da União é o da União, por exemplo, o direito penal. Essa lei jamais poderia tratar de crime, constituir essas condutas como crime, aplicar qualquer tipo de sanção, porque a competência é da União para legislar sobre direito penal, por exemplo. As competências do Estado e as competências concorrentes entre Estado e União também têm previsão constitucional. Já as competências do município, elas são tratadas de uma forma muito genérica na Constituição Federal. Fala em competência suplementar, para suplementar a legislação federal e estadual no que couber e nos casos de interesse local. Então, se a gente for ver estritamente
estritamente ao pé da letra, há quem possa entender que essa norma não seria um interesse local da cidade de Santos, ou para vocês que coubesse a suplementação da legislação e caberia legislar aí sobre atividade comercial, porque você acaba limitando, de um certo modo, a atividade desses estabelecimentos comerciais e daí a competência não seria do município. Mas nós já tivemos outros exemplos aqui no município de Santos que foram questionados, foram sancionadas as leis e a questão foi levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal por ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental e depois caíram. Por exemplo, houve uma lei no passado aqui no município que proibiu o transporte de carga viva no município de Santos. Embora a questão, como nesse caso aqui, tenha se tratado como posturas, né, no código de posturas, que os estabelecimentos não podem atuar dessa forma, naquele caso das cargas vivas, entendeu-se que você estava obstaculizando o desenvolvimento da atividade, porque para você chegar no porto, você precisa passar pela cidade. Então, a lei acabou proibindo mais do que simplesmente a circulação na cidade. A gente tem o caso do que ficou suspenso também pelo Tribunal de Justiça, depois de uma ação, da venda dos fogos com estampidos. Não utilizar fogos com estampidos na cidade, isso é posturas. Agora, pode ser tratado como posturas do município. Agora, a comercialização desses fogos, não necessariamente nessa parte a lei foi suspensa pelo Tribunal de Justiça, porque atingiria a atividade comercial. Então, isso aqui foi tratado pelo município de Santos, nessa sanção, como uma norma de posturas. A atuação desse vereador, o Fabrício Cardoso, ele é um vereador muito atuante, eu tenho muita admiração por ele, porque ele atua em várias áreas realmente da cidade, que são polêmicas e que precisam de uma atenção especial do poder público. É um projeto de lei que conta com até eu não diria pressão, mas o amparo de muitas sociedades protetoras e até da própria população. Então, assim, a lei ela está em vigor, foi tratada como postura e, se não questionada, na cidade de Santos fica proibido até que ela venha a ser questionada ou suspensa. Então, se alguém quiser fazer piercing ou tatuagem, tem que ir para São Vicente, exatamente, Cubatão ou Guarujá. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Aí a Camila Amorim fala se ela quer ou não fazer, né, um piercing, uma tatuagem no pet dela. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira, a Camila Amorim e a Renata Reis comentam, analisam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador, é a nossa bancada feminina. E agora a Camila Amorim ela vai contar para a gente se ela realmente quer fazer uma tatuagem ou um piercing no pet dela, que está em Bertioga, não é isso, Camila? Não, a Filomena não pôde vir. A casa já está com lotação total. Embora eu concorde com a lei, eu acho que não deveria poder, de maneira alguma, igual também a gente vê alguns cachorros pintados, cachorro rosa, cachorro azul, embora eu ache que nada disso deva ser permitido, eu tenho um entendimento diferente da Renata. Eu acredito que essa lei não seja uma lei que o município possa fazer. Eu acredito que possa ser federal, até porque, igual foi dito, a gente anda um quarteirão de Santos, já está em São Vicente, atravessa a balsa, está no Guarujá. Então, eu também não vejo essa lei sendo efetiva por quem quer. Quem quer fazer, vai fazer. Vai rapidinho no município vizinho e faz. Então, eu não vejo como sendo uma lei que, de fato, vá proibir quem tem vontade. Concordo que a Sociedade Protetora dos Animais e muitas outras estejam de acordo, mas eu acho que é uma lei que não será efetiva e é uma lei que não cabe ao município. Eu entendo, a minha interpretação é que essa lei deveria ser federal, que eles que possuem a legitimidade de propor esse tipo de lei.
Então, eu acho que já é uma lei que natimorta, justamente porque quem quiser fazer, vai fazer na cidade vizinha, que é do ladinho. A gente não tem uma divisão territorial enorme entre São Vicente e Santos. Você não precisa pegar... Você vai de ônibus, você vai andando e chega, vai dar uma volta com o pet na rua, tá em São Vicente e vai fazer o que quiser. Então, concordo que não deva fazer, que é uma sacanagem, que tortura os animais, posso até usar esse termo, mas eu não acredito, eu acho que não compete ao município de Santos, compete à União, e não vejo como uma lei que vá ser efetiva, porque Santos tem uma localização, vamos dizer, central na Baixada Santista. Existe no país uma cruzada de uma parte da população contra a autoridade do Supremo Tribunal Federal, questionamento das atribuições, das decisões do Supremo Tribunal Federal. E ontem no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou em 40 segundos, assim, muito rapidamente, uma proposta de emenda constitucional, lógico que vai ao plenário, tem que ter 2/3 do Congresso todo, uma proposta de emenda constitucional que limita prazos e decisões monocráticas, né, decisões individuais no Supremo Tribunal Federal. Então, Paulo, eu estava querendo mesmo falar desse assunto, porque esse é mais um caso que eu acho que não vai dar em nada. Ele está muito mais como mais um sinal que o Congresso está dando para o Supremo, para mostrar, vocês julgam, a gente legisla, mas nesse caso específico eu tenho uma opinião muito conclusiva. Eu entendo que o Congresso não pode legislar a respeito dessa matéria. A questão relativa a prazos e também as decisões monocráticas, elas são matérias regimentais, elas devem ser tratadas pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, porque isso fere diretamente a independência dos poderes. É a mesma coisa, da mesma forma que o Congresso tem que determinar os prazos, da mesma forma como o presidente da Câmara, ele, como a gente diz de uma forma vulgar, né, senta em cima das centenas de pedidos de impeachment das nossas autoridades e não dá o andamento porque ele não tem prazo para isso, não tem prazo para decidir. Da mesma forma que a gente tem propostas de emendas constitucionais e projetos de lei que ficam meses, anos tramitando no Congresso, a gente espera do Judiciário uma imediatidade maior, mas esse tipo de emenda constitucional, para mim, ela fere diretamente o princípio da independência dos poderes, que é cláusula pétrea da Constituição Federal e não poderia ser alterado por emenda, o que é diferente da questão relativa a um outro assunto que está circulando bastante por aí, que é a questão do mandato, né, da ideia de se criar um mandato para os ministros do Supremo. Nesse ponto, eu já não tenho uma opinião ainda tão concreta como eu tenho em relação aos prazos e às decisões monocráticas. Eu acho que ainda vai ter muita discussão, porque a nossa Constituição, ela coloca o Supremo Tribunal como o guardião da Constituição, um órgão com competência constitucional, mas também jurisdicional, de julgar casos concretos. Daí você teria uma interpretação intrínseca que eles teriam a vitaliciedade dos juízes, mas, ao mesmo tempo, juiz é cargo. Ministro do Supremo é função, e a vitaliciedade ela é prevista na Constituição para cargo e não para função. Então há uma discussão aí. Miguel Reale Júnior, que é um ex-ministro do Supremo de notório saber, entende que as duas propostas seriam inconstitucionais. Já em relação ao mandato, eu não estou dizendo o que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho certo, o que eu acho errado, mas eu estou dizendo que, constitucionalmente falando, eu ainda não tenho uma opinião 100% formada a respeito. Eu estou quedada a entender que existe a possibilidade, embora, em qualquer dos casos, quem vai depois dizer se é constitucional ou inconstitucional, a própria PEC
é o Supremo. Então, a depender do entendimento do Supremo, pode nada disso, ainda que aprovado, conseguir ir para frente. A Renata se refere à ideia que circula também nos meios políticos de limitar a 11 anos o exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e não até os 75 anos. Camila. Falou a Renata, falou e disse tudo. Foi um recadinho que o Senado mandou em 40 segundos para o STF. Eu já começo rindo dos 40 segundos. Eu acho que em 40 segundos eu não sou capaz de levantar de uma cadeira. Assim, a gente precisa de um tempo um pouco maior para o cérebro funcionar. Mas ok, se eles são rápidos assim, parabéns. E eu acho que essa coisa de decisão, prazo, como a Renata falou, é o próprio STF que tem que dizer, que vai falar sobre isso. Não tem como o Senado legislar a respeito disso. Foi tá muito confusa a historinha, porque no final, a Renata disse, tudo quem vai resolver é quem? O próprio STF. Então não adianta eles quererem fazer birra, fazer isso, fazer aquilo, se a decisão final é do STF. Bom, uma mulher moradora dos Estados Unidos, aos 104 anos de idade, pulou de paraquedas, é recordista mundial. Ela já tinha pulado quando tinha 100 anos, mas aí ela esperou o aniversário de 104, porque uma outra mulher sueca tinha pulado de paraquedas aos 103. Aí ela se tornou a mulher mais velha a dar um salto de paraquedas. E a gente vai comentar ainda durante um outro programa, o nosso tempo hoje esgotou, uma ideia estranha do primeiro-ministro do Reino Unido de proibir a venda de cigarro para pessoas jovens, evitar que as pessoas jovens se viciem em cigarro. É uma ideia polêmica, mas que merece ser discutida. Renata Reis, obrigado pela participação como comentarista. Camila Amorim, obrigado pela participação. O trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte a gente agradece e agradece também a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.